No dia de ontem, enquanto o petista André Vargas tinha o seu mandato cassado na Câmara dos Deputados, petista importante, de alto calibre, dirigente nacional do partido, vice-presidente da Câmara, cassado por corrupção, com apenas um voto contrário. Enquanto isso ocorria, o presidente Lula fazia um discurso, aqui em Brasília também, abordando, entre outros temas, além das inevitáveis referências à sua história pessoal, que eu respeito, discorria sobre a origem e a trajetória do seu partido e tratava do tema da corrupção. Falou com a verve de sempre, recorrendo a imagens de fácil compreensão, e acredito até que, no final do seu discurso, se refere, talvez de uma maneira inapropriada, para um líder da sua importância, a papel higiênico. Discurso sobre papel higiênico, uma reunião daquelas, é como falar de corda em casa de enforcado. Mas ele, no que toca à corrupção, adotou uma linha que vem sendo, em primeiro lugar, a linha sua, em segundo lugar, a linha do PT. A linha do PT, vincular a corrupção ao financiamento de campanha. Essa tem sido a constante que o Partido dos Trabalhadores, em todos os seus níveis, do mais modesto dirigente até a presidente da República, repete. Corrupção é fruto do financiamento atual, das regras atuais de financiamento de campanha. Não é fruto de infringência do Código Penal, da nomeação de gente incompetente, inadequada, de gente de maus antecedentes, não é o resultado da falta de controle, não é o resultado do loteamento da administração pública entre partidos políticos para obter apoio político e apoio parlamentar. Não, são as regras eleitorais. Como se esse Baldusco, assessor de um diretor da Petrobras, que confessou ter desviado apenas ele, 100 milhões de dólares, fosse candidato a alguma coisa. Não, a corrupção existe sob os mais diferentes sistemas eleitorais e sistemas de financiamento de campanha. Ocorre sobre o voto distrital, que é o regime eleitoral da nossa predileção, meu caro Rubem Figueiró, a lista proporcional a eleição proporcional de lista aberta, como é o nosso caso, do Brasil, a eleição do sistema feita no sistema alemão distrital proporcional, e todos os sistemas, todas as formas de financiamento existem políticos desonestos, infelizmente. Porque são os homens que corrompem as instituições e não o contrário. No exame das declarações, da declaração de despesas da campanha da presidente Dilma, aparece lá uma despesa, um pagamento do PT a uma empresa produtora de eventos, organizadora de eventos. 24 milhões de reais. Depois do pagamento feito ao marqueteiro João Santana, é a conta mais elevada. 24 milhões de reais para uma única empresa. Uma empresa cujo sócio proprietário é um motorista que ganha R$2.000 por mês e vive numa modesta casa de subúrbio. Vejam o milagre. Esta empresa recebeu 24 milhões de reais da campanha do PT. Uma empresa que, aliás, presta serviços e tem entre seus clientes os Correios e a Petrobras. Uma empresa cujo outro proprietário, esse que assumiu agora a direção efetiva da empresa, já havia sido multado por ter recebido dinheiro sujo do celebérrimo Marcos Valério. As coisas acabam se concatenando. Ora,
O pagamento de 24 milhões dessa empresa pode perfeitamente sugerir que dinheiro legal, dinheiro de origem legal legítima, arrecadada pelo PT, declarada na sua prestação de contas, migrou via esta empresa para compra de votos, compra de apoio, para financiamento ilegal de políticos. É uma modalidade de sujar dinheiro limpo, como há também empresas que se especializam em limpar dinheiro sujo. E o presidente Lula afirma que o PT não é a única agremiação que recebe financiamento das empresas, de empresas. Não, não é. Hoje, a legislação brasileira permite que, dentro de determinados limites, as pessoas jurídicas participem do financiamento de campanhas eleitorais. Aliás, a legislação brasileira permitiu essa modalidade de financiamento como sugestão da CPI do PC Farias, que resultou na cassação do presidente Collor, no impeachment do presidente Collor. Porque concluiu aquela comissão que era melhor que esses financiamentos fluíssem de maneira legal, sob o escrutínio da sociedade e do Tribunal Regional Eleitoral, do que irrigarem as campanhas por baixo do pano, no Caixa 2. O fato é que a legislação atual permite. Mas o nosso problema, o problema do PT, o problema da corrupção política no Brasil, não advém, nessa escala que tomou no governo petista, do financiamento de campanha. A corrupção nesse governo é uma estratégia de manutenção no poder. É uma estratégia, é uma modalidade de exercício do poder, de compra de votos no Congresso Nacional e compra de apoios políticos. O mensalão é isso, o petrolão é isso. Não se trata de um fenômeno isolado, de um fenômeno parcial, de algo que ocorreu na história de uma administração. Não, é consubstancial à forma como o PT tem exercido o poder desde da ascensão do presidente Lula. Ele também, no seu discurso, meus caros colegas, enaltece o rigor com que o governo atual vem fiscalizando a atividade do governo, do seu próprio governo, os mecanismos de controle que, segundo ele, distinguem a sua gestão e a gestão de sua sucessora. Acontece, senhores senadores, que isso ocorreu 2 ou 3 dias depois desse discurso, 2 dias depois em que o ministro Age, da Controladoria Geral da União, anuncia o seu afastamento do cargo, concluindo no seu discurso, ele que é um homem de bem, um homem correto, que os sistemas de controle das empresas estatais são extremamente frouxos e deficientes, depois de 12 anos do governo petista. Também nessa semana, senhor presidente, o deputado Marco Maia, que preside a CPI mista para averiguar o Petrolão, para investigar o Petrolão, apresentou o seu parecer. Imagino como Vossas Excelências, senador Orelhano e senador Rubem Figueiredo devem se sentir frustrados. Os senhores que participaram, acompanharam o trabalho dessa comissão. Lendo o relatório de Marco Maia, é como se houvesse o elogio do desvio. De tal forma, ele trata essa questão com tanta ligeireza que parece que o que aconteceu na Petrobras é algo absolutamente assimilável, aceitável e normal. Inclusive, a compra fraudulenta da refinaria de Pasadena, que foi o fato que detonou
Eu tenho dificuldade também com essa engenhoca, senhor presidente. No relatório do deputado Marco Maia, nós encontramos o seguinte, a respeito da Operação Pasadena. Cito, mesmo que tenha havido pagamento de propina a diretores da Petrobras, mesmo que tenha havido, conclui-se que a aquisição de Pasadena ocorreu dentro das condições de mercado da época. Vejam, Vossas Excelências, mesmo que tenha havido. Ora, o diretor Paulo Roberto Costa confessou, no âmbito da sua delação premiada, que houve pagamento de propina. O Tribunal de Contas da União viu nessa operação um prejuízo de 792 milhões de dólares à companhia. Essas são as condições de mercado perfeitamente aceitáveis na opinião do relator, o petista Marco Maia. Vejam, Vossa Excelência, a que ponto chegamos. O relator, aparentando rigor, é favorável ao indiciamento de 52 envolvidos. Podem os senhores procurar, compulsar as páginas do seu relatório para verificar se encontra o nome de um sequer desses 52 envolvidos cujo indiciamento ele recomenda. Ninguém. 52 envolvidos. Quem? Não diz. Ele sugere apenas, o que é óbvio, que o Ministério Público e a Polícia Federal apurem, entre aspas, a efetiva responsabilização dos envolvidos. É óbvio que o Ministério Público e a Polícia Federal têm essa missão. E a missão de uma comissão de inquérito é exatamente fornecer elementos para que o Ministério Público possa ajuizar as ações competentes. Mas esses elementos ele não os fornece. Por quê? Porque a direção dessa comissão, do PT e da maioria que o sustenta no Congresso, não querem apurar coisíssima nenhuma. Não queriam. Todos se lembram que nós só conseguimos instalar essa CPI depois de uma luta ingente aqui no plenário e no Supremo Tribunal Federal. Depois de termos ouvido aqui, no plenário do Senado, a sucessão dos líderes governistas, dos senadores governistas, defenderem a operação de Pasadena, mesmo depois que a presidente Dilma tivesse afirmado que, se soubesse das condições ruinosas daquela operação, ela não teria consentido na sua realização. Na verdade, senhor presidente, o que nós temos nesses últimos dias é a confirmação de que, apesar da opinião pública, numa pesquisa realizada pela Datafolha, tenha apontado uma proporção altíssima dos entrevistados, 68%, da responsabilidade da presidente Dilma na corrupção que existe na Petrobras, apesar de saltar aos olhos de todos que, quando o Procurador-Geral da República fustiga no seu discurso uma administração desastrosa da Petrobras, ele está, evidentemente, colocando em causa também aquela que foi, durante 8 anos, a presidente do Conselho de Administração. Não obstante tudo isso, a base parlamentar do governo se mantém absolutamente imóvel na sua posição inicial. Nada viu, nada aconteceu, é tudo normal. E o presidente Lula, no seu discurso de ontem, vem agora na sua posição, na sua condição de totem desta religião idólatra em que se transformou o PT, vem, mais uma vez, lançar as suas bênçãos sobre essa interpretação da história recente do nosso país. Meus caros colegas, eu tenho todas as razões de compartilhar
com a visão pessimista, a visão, não diria propriamente pessimista, mas a visão de quem vê com preocupação o futuro imediato do nosso país, que foi expressa ainda há pouco na tribuna pelo presidente Figueiredo. Nós vamos nos encaminhando para uma conjunção de crises, agravamento da crise econômica, da deflagração de uma crise política no momento em que os nomes dos parlamentares envolvidos com essas organizações criminosas que comandam a Petrobras e outras empresas estatais vierem a público. Tudo isso sob o pano de fundo de uma população indignada. A indignação contra a corrupção. E o presidente Lula, em mais uma pérola produzida no seu discurso ontem, diz que a indignação contra a corrupção é coisa da direita. Como se fosse de esquerda roubar dinheiro público. Como se o dinheiro que faz falta à Petrobras, aos cofres da Petrobras, não é um dinheiro que faz falta também para os programas sociais, para a escola, para a saúde. Como se os trabalhadores que aplicaram o seu dinheiro, o dinheiro do seu fundo de poupança nas ações da Petrobras e que viram o valor dessas ações despencar por conta da corrupção e da má gestão que ali se instalou, fossem arautos da direita. Se fosse assim, a direita seria amplamente predominante no nosso país. Não. A indignação contra a corrupção é uma reação das pessoas de bem, das pessoas que querem um Brasil decente, que querem uma administração pública que se espelhe nos paradigmas de moralidade da grande maioria das famílias brasileiras, em que é preciso trabalhar duro para ganhar sua subsistência, que é preciso se esforçar para ter um futuro melhor, que é preciso lutar contra as incertezas da vida para construir um mínimo de segurança para si e para a sua família. Ouço o nosso querido colega Aureliano, o senador Aureliano, Antônio Aureliano. Meu caro, excelentíssimo senador Aloysio Nunes, digníssimo representante do Estado de São Paulo e grande líder nosso, hoje se manifesta mostrando o sentimento da nação brasileira. Graças a Deus que nós temos homens como Vossa Excelência, que sobe a essa tribuna para dar um testemunho claro de que neste país existem homens honrados que procuram exercer a vida pública com dignidade. O ex-presidente Lula está sendo extremamente infeliz, tentando colocar e se expressar de maneira a dizer que a corrupção está em todo lugar e que a parte que coube ao PT é apenas uma parte dela. Não. Na verdade, não adianta ele querer limpar essa nódoa que não sairá do governo dele e não sairá do governo da presidente Dilma, que são duas nódoas, uma, o mensalão, e agora o petrolão. E nós não podemos, de maneira nenhuma, a oposição, como Vossa Excelência colocou muito bem, cabe a nós mostrarmos claramente para a nação brasileira que neste Congresso Nacional, que nesse Senado da República, existem homens que estão aqui exatamente para fiscalizar e para mostrar à nação brasileira que nós estamos acompanhando par e passo. Como Vossa Excelência bem colocou, participamos, eu, o senador Rubem Figueiredo, participamos da CPMI e Vossa Excelência colocou muito bem. Não podemos, de maneira nenhuma, passar por esse Senado, nessa CPMI, sem mostrar à nação brasileira o que aconteceu, quais são os responsáveis. E nós temos que mostrar isso antes, lamentavelmente, que o povo e as nações lá de fora, porque agora o Brasil está sendo olhado, inclusive, pelos Estados Unidos, questionando, inclusive, e a presidente da República poderá ser questionada também, porque ela tinha responsabilidade sobre todos os atos como conselheira e presidente do Conselho, no que se refere a Passadina. Passadina foi um mau negócio. Passadina foi feito de maneira inadequada. E ela como presidente do Conselho, que, na verdade, na história do Ministério de Minas e Energia, não houve em nenhum caso
um ministro de Minas e Energia que trouxe a si a presidência do Conselho da Petrobras. Quando primeiro o quê? O Ministério de Minas e Energia, a Petrobras não é subordinada ao Ministério, ela é vinculada ao Ministério. Então, ela sendo vinculada ao Ministério, trouxe a si a presidência do Conselho. Se ela trouxe a si o presidente do Conselho, ela tinha responsabilidade de fiscalizar tudo. Então, quero dizer a Vossa Excelência, senador, líder, Aloysio Nunes Ferreira, que Vossa Excelência cumpre verdadeiramente o papel de cidadão, de senador da República e de líder da oposição, dando a demonstração que a voz não se calou, que nós lutaremos e faremos sempre uma oposição transparente, clara e mostrando à nação brasileira qual o caminho adequado a se seguir na vida pública. Muito obrigado, senador Aureliano, pelas suas palavras, pela parte que reforça a tese que nós estamos defendendo aqui, que não é a tese nem minha, nem sua, nem de Figueiró, é a tese da grande maioria do povo brasileiro. O presidente Lula subestima esse sentimento. Ele chegou a dizer, e eu me referi a isso no início do meu discurso, que daqui a pouco a oposição vai querer saber a cor do papel higiênico do Palácio do Planalto. Não nos interessa a cor do papel higiênico do Palácio do Planalto. Mas eu digo a Vossas Excelências que nem todo o papel higiênico do mundo seria capaz de limpar a sujeira que depositaram na Petrobras ao longo desses 12 anos. Muito obrigado.